Segunda pergunta é: quais as diferenças entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos e por que houve uma mudança significativa na redação do livro? Muito bom. Não é uma mudança significativa em termos de princípios e leis. As leis fundamentais e os princípios estão colocados na primeira edição e estão na segunda. Existem pequenos ajustes? Claro que tem, como toda a ciência, mas não são mudanças radicais, no sentido de que os princípios, aquilo que estava ali colocado na primeira edição, foi alterado na segunda, não. Há muita mudança de forma, isso sim, porque, olha, se você pega a primeira edição, ela tem 501 itens, a segunda edição, 1018. Fala, puxa, dobrou, mais que dobrou. Mas você vai perceber que muitos itens que estão na segunda edição estavam na primeira, não na forma de itens ou perguntas. Deixa eu explicar isso melhor. Kardec fez o Livro dos Espíritos, na primeira edição, 18 de abril, no formato duplo. Ele tinha perguntas e respostas e tinha texto corrido. Texto escrito. Então, às vezes você encontra pergunta e resposta, de repente vem um texto longo, escrito por Kardec, com instrução dos Espíritos. O que ele vai fazer? Ele percebeu, como grande professor, que pergunta e resposta, didaticamente, era muito mais adequado e conveniente. Então, muitas das perguntas e respostas que aparecem na segunda edição, que não estão no formato pergunta e resposta na primeira, está nos comentários. Então ele vai dizer, ele percebeu que a forma pergunta e resposta era muito mais adequada. Muito cuidado, as pessoas acham que Kardec perguntou todas aquelas perguntas aos espíritos diretamente que eles responderam, não foi assim. Pergunta e resposta é a forma didática de apresentar o pensamento dos espíritos. Você vai encontrar às vezes um texto na revista espírita, uma mensagem dos espíritos. Aí você fala, peraí, mas essa mensagem apareceu lá na pergunta dos Espíritos, como uma resposta a uma pergunta. Peraí, Kardec teve a mensagem, depois formulou a pergunta, cujo aquele texto era a resposta. É o estilo didático de apresentar, não é que ele formulou todas as perguntas, aquela diretamente aos Espíritos. As respostas dos Espíritos, o pensamento dos Espíritos está em todas as respostas. Mas não que ele tenha diretamente. Pergunta número 1, o Espírito responde. Número 2, não foi assim. Ele explica isso. É um estilo didático. O Kardec era um professor, um exímio professor. Antes de Kardec, Hipólito Leon, aliás, na Kardecpédia, tem lá várias obras de Hipólito Leon. Você vai lá em obras de Kardec, tem uma seção lá assim, Hipólito Leon, Denis Arrivai, você vai lá e pega as obras do Leon. Aliás, quem quer aprender francês, gente, aí eu recomendo. Tem um texto de gramática francesa de Kardec, de Hipólito Leon, antes de Kardec, que é genial. Você vai lendo gramática francesa, você vê que professor, ele vai ensinando francês com esse jeito especial dele, que é encantador. A gente, inclusive, está dando um jeito de conseguir verba até para traduzir essa gramática francesa para o português, que a gente quer publicar pela Kardec Books. Porque é tão lindo ver Kardec explicando gramática francesa, que é extraordinário. Então ele tinha essa habilidade didática. Ele, por exemplo, escolheu 2 estilos que são estilos fundamentais do ponto de vista didático. Primeiro, o estilo do diálogo. Quando você vai estudar na história do próprio pensamento humano, uma forma de ensinar muito adequada para as pessoas é diálogo. Vem desde o diálogo de Platão. É uma delícia, né? Eu escrevi 2 dos meus livros no formato de diálogo para imitar Kardec e Platão. Porque eu percebi que texto corrido, o nosso primeiro livro, Ordem Didática, é texto corrido. Aí, depois que a gente falou, vou mudar agora, vou fazer os 2 volumes seguintes no formato de diálogo. Pô, as pessoas gostaram mais. Porque diálogo é agradável de ler. Você cria os personagens e os personagens vão conversando entre si. O que é o Espiritismo, a primeira parte dele é diálogo. Kardec montou personagem, o padre, o cético, e foi fazendo diálogo. Então, Kardec sabia que diálogo era importante, por isso que o Espiritismo foi escrito em diálogo, a primeira parte, e ele percebeu outra coisa, que foi a experiência dele com a primeira edição do Livro dos Espíritos, o quanto era mais importante a parte de pergunta e resposta.
Então ele pega os textos, às vezes, que os espíritos ditavam e monta no formato pergunta e resposta. As respostas eram dos espíritos, mas não que ele tenha formulado diretamente a pergunta. Às vezes ele pegou um texto e ele criou a pergunta. Por isso as perguntas costumam ser geniais. Geniais. Porque ele montou a pergunta com uma genialidade tão grande e pegou aquele texto dos Espíritos e colocou ali como resposta. Muitas perguntas ele fez diretamente, muitas ele não fez. É o estilo dele. Então não tem tanta diferença assim em termos de princípio. É o estilo, o formato. Muitos dos textos corridos viraram perguntas e respostas na segunda edição. Mas pequenas alterações, ajustes na teoria. Não grandes alterações, grandes ajustes. Ok?